Saúde os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós hoje vamos para a lição de número 6, a revelação do mistério chamado Igreja. Quero agradecer de coração os internautas, que têm me acompanhado. Obrigado a cada um de vocês. Pedindo a vocês que não se esqueçam de se inscrever no meu canal, de compartilhar esses vídeos e de curtir, gostei ou não gostei, e fazer também os seus comentários. O objetivo da lição, o primeiro objetivo é apresentar a nítida visão que Paulo tinha sobre os gentios. Então, nesse primeiro ponto, eu vou estar explicando aí para os queridos internautas. Nós vamos estar aprendendo junto, vendo a forma de revelação nítida, a forma da visão de Paulo sobre aqueles que eram discriminados, sobre aqueles que eles achavam, como nós estudamos nas lições passadas, que Deus tinha os permitido nascer para poder ir para o inferno. E no 2, nós vamos explicar acerca do mistério revelado a Paulo. Vamos falar sobre isso, a importância que é de um ministro ter verdadeiras revelações de Deus, sem ficar naquela do jogo que existe hoje. Eu digo da Assembleia de Deus, que é lá que eu possuo. Aqui tem tantos irmãos, eu vou falar sobre isso. Aqui tem tantos irmãos, 3 irmãos Deus me mostrou. Se Deus te mostrou, mostre, aponta o irmão, não fique tomando tempo na igreja e dizendo, você vai se arrepender depois. Gente, Deus não é Deus de confusão, queridos professores, professoras, internautas que me acompanham, ministro do Evangelho. Essas aulas vêm trazer, de maneira que nós possamos tanto trazer o aprendizado para aqueles que frequentam a escola dominical, como também os ministros, como eu, por exemplo, estou aqui, não estou aí na sua igreja, então eu tenho liberdade. Deus me chamou, segundo o meu pensamento, certo? Não digo que é uma revelação de Deus, mas segundo o meu pensamento, para alertar pastores, para alertar líderes religiosos, que não é só o título que vai levar para o céu. Cuidado! Vou estar falando um pouco sobre isso durante a lição. O objetivo terceiro vai mostrar que o plano divino não é desconexo. Ele não está desconectado, ele está bem conectado. Então nós precisamos também acompanhar e procurar compreender estas coisas. Estarei falando sobre isso no objetivo número 3. O texto áureo ele diz o seguinte: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 9. A verdade aplicada, a verdade que nós vamos aplicar nesta lição. A Igreja de Cristo é a portadora da revelação dos mistérios da graça divina a todos os povos e nações. A introdução diz o seguinte: em Jesus Cristo, judeus e gentios se tornaram um só povo. É a fé, é o amor, é a cruz de Cristo que nos levou a esta união. Então nós precisamos, queridos, entender que Paulo fala acerca do mistério que esteve oculto em Deus durante os séculos, que é a igreja. E a igreja ela vem num novo formato, diferente do formato do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento o povo brigava e corria para possuir a terra. E nós lutamos, esforçamos para que nós possamos povoar o reino de Deus. Então, nós vamos estar entendendo o mistério da igreja. Quero mandar um grande abraço para aqueles que comentaram as lições 3 e 4, Antônio Carneiro Filho, ele diz: Pai do Senhor, presbítero Ademar, vossa maneira de ensinar é mais simples, porque o irmão fala conforme a palavra de Deus. Obrigado, querido irmão Antônio, grande abraço. Grande abraço ao presbítero Mateus, ele é de Goianópolis, Goiás. Ele diz: a paz do Senhor Jesus Cristo, presbítero Ademar, sua aula é uma bênção.
eu aprendo cada vez mais. Deus continue abençoando as suas aulas. Obrigado. Márcio Rosa de Camargo, Goiás. É uma cidade de Goiás, com o nome de Goiás em Goiás. Para quem está fora aí do estado de Goiás, às vezes não consegue entender isso. Muito bom. Ele diz mais um dia, né? Mais uma aula de aprendizado. Josué Salles, pai do Senhor Presbítero Ademar, aqui de Santa Gertrudes, São Paulo. Muito ricas suas pré-aulas, nos ajuda muito, principalmente para nós professores e também para os alunos. Obrigado, Josué Salles. Meu querido Vini Galiano, está sempre conosco aí. Ele diz que nós devemos ter cuidado com certos profetas, porque nem tudo vem de Deus. Muitos homens gostam de se vangloriar. Ei, irmão Vini, olha, verdade, porque eu sou crente há muitos anos e a gente vem procurando cada dia mais se amadurecer. Mas se for levar pelos profetas que existem hoje, que é aqueles que dizem assim: ei, eu te conheço, você já me viu em algum lugar? Isso é tudo uma maneira de poder induzir o povo a acreditar na profecia, que ele também acredita que é de Deus, mas não é. Então, graças a Deus que por muito tempo deu maturidade, mas os novos cristãos que estão entrando hoje, e que está acompanhando essa igreja, onde tem os camaradas que descem do púlpito, o povo está cantando muito bonito, ele vai lá, pega na cabeça de um, e naquele barulho do som e tudo, fica o tempo todo profetizando. Não sei, fico aí meio preocupado, e não tenho medo de estar falando sobre isso, porque Paulo disse que é para examinar se realmente são de Deus. Meu querido internauta Gilvandre Silva, ele diz: pai do Senhor Presbítero Ademar, parabéns por esta boa aula. Obrigado, meu querido irmão. Maeli Pedra, ela faz um comentário e diz que esta aula é uma bênção mesmo. Ela diz que consegue se expressar mais. Obrigado, irmã Maeli Pedra. O meu grande abraço a todos os internautas, aqueles que compartilharam e todos aqueles que me acompanham. Grande abraço a cada um de vocês. Vocês é muito importante para mim, para esta aula, porque vocês acabam me ajudando a dar vida. Faça aí seus comentários, né? Se você quiser algum ponto, como o Vini faz, o Vini Galiano, ele está sempre comentando algum ponto da lição, você pode fazer isso e você estará ajudando. Meus queridos, aqui a aula, o importante é nós ajudar as pessoas. O ponto 1 diz assim: a revelação do mistério. Como mordomo e dispenseiro da graça de Deus, Paulo esclarece como esse mistério lhe foi revelado e como foi comissionado a torná-lo conhecido de todos. Então, meus queridos, Paulo, queridos professores, professoras, expressa aí para os seus alunos que Paulo era um homem com chamada de Deus. Outrora, quer dizer, antes, ele era um perverso, era um homem cruel e perigoso, mas quando se converteu, agora ele está na revelação do mistério de Deus para com a vida dele, que muitos não entendem, né? E ele disse que ele vai levar o conhecimento a todos, de maneira que essa lição vai dizer muito da discriminação. Havia uma grande discriminação entre judeus e gentios. 1.1 diz assim: Paulo, o prisioneiro. Paulo se intitula como o prisioneiro de Cristo, declarando sua plena confiança em Deus. Meus queridos, quando no literal aqui, olhando para a vida de Paulo, aquele homem que passou grandes jornadas, sendo levado preso, e depois, por fim, acabando preso na cadeia, ele dizia: eu sou prisioneiro de Cristo. Não só da cadeia, mas sou prisioneiro de Cristo. Quer dizer, eu faço a vontade do meu Senhor. E ele é prisioneiro porque ele levava a mensagem, ele era preso por ensinar a verdade. Então, meus queridos, aí ele declara aí sua plena confiança em Deus. Nós como obreiros, nós como ministros do Evangelho, qual será a nossa posição? Paulo, ele era um obreiro de convicção, de que não somente havia recebido a revelação do mistério, mas também havia sido comissionado a difundi-lo
entre os povos gentios. Foi para isso que nós fomos chamados. Para levar boas novas. Para levar um evangelho limpo. Um evangelho especial, que é a palavra de Deus, aonde você não encontra abominação. É por isso que o obreiro ele tem que pautar a sua vida. Depois da sua vida pautada, ele leva a mensagem. Eu não estou dizendo, queridos alunos, professores, que vocês podem entender talvez de forma errada, internauta, possa entender de forma errada. Mas aquelas pessoas mesmo, aqueles que vieram do mundo, como Paulo veio do mundo e estava carregado de pecado, de tantas e tantas coisas erradas que fazia. Mas Deus usou e agora ele sabia que ele tinha uma chamada de Deus. O irmão, aquele que, por exemplo, por um caso ou pelo outro, caiu, se levantou. Ah, mas a vida preguiça dele, se você olhar como que é, não. Olhe o que Jesus está fazendo na vida dele da agora para frente. E porque o Senhor apagou todos aqueles problemas que tiveram, o Senhor apagou. Porque é o Senhor que conhece o profundo, o íntimo e o tamanho do arrependimento dos seus filhos. Então agora, mesmo que você olhando para a vida pregressa dele, você vai condenar. Mas se olhando para o que ele vive agora, você vai ver que é um homem exemplar, é um homem que está andando na direção de Deus. Então, nós precisamos ter plena convicção disso. Então, nós precisamos entender que Deus nos chamou para aquilo. E se Deus nos chamou, a obra de Deus é uma obra santa. Tudo que atrapalha é problema. Tudo a tua vida, teu comportamento, como dispenseiro da verdade, como comissionado a levar, a difundir o evangelho, o teu comportamento influi, o teu comportamento pesa. Foi no momento em que você comporta como um não crente, você que é liderança, você que é um professor, isso faz ficar decepcionado quando você está pregando uma coisa que você não vive. Então ele tinha a convicção de que não somente havia recebido a revelação do mistério, mas tinha sido comissionado a ir levar o evangelho. Qual era o principal motivo da prisão de Paulo? Paulo foi preso por quê? Era a maneira que ele anunciava o evangelho de Cristo, tanto para judeus quanto para gentios. Gentios, os judeus não queriam que ouvissem a palavra. Era abominável aos judeus, gentios não podiam entrar no templo. Então aí isso deixou os líderes daquela época enfurecidos. Judeus com seu estilo de mensagem. Esses, por sua vez, o conduziram à prisão em Jerusalém e posteriormente mandaram para Roma. Meus queridos, então na perspectiva de Paulo, a prisão não era algo que lhe causasse transtorno ou infelicidade. É para ele um grande privilégio. Sabe o que traz isso, irmão? Paulo dizia, eu sou apóstolo. Paulo dizia, eu aprendi do Senhor, o que aprendi do Senhor também vos ensinei. Paulo teve diálogo com Jesus, entenda. A carta de Paulo na ceia, quando ele fala como celebrar a Santa Ceia, que nós lemos todo dia, todas as ceias, começando 11:23, da primeira carta aos Coríntios. Ele fala, porque o que aprendi do Senhor também os ensinei. Está faltando homens com esta intimidade com Deus, que traz palavras sábias, palavra que não destrói, mas constrói as revelações de Deus. A Paulo até hoje muda a vida, até hoje constrói lares. E nós temos revelações que destrói. Há poucos dias ouvi alguém me contando sobre um pregador que chama o povo para orar. E ele vai lá na cabeça de uma jovem e diz, eis que tu está grávida. Os pais ficaram tudo olhando, tudo preocupado. E a jovem era solteira e era crente. Oh, meus queridos irmãos, está faltando doutrina para que as pessoas possam entender os mistérios de Deus como Paulo entendia. Vem na cabeça eu falo, não é isso não. Verifique se é de Deus. Existe lógica dentro da palavra, porque qualquer coisa que não tem lógica dentro dessa palavra, seja anátema.
ô pastor, ô pregador, para de apontar, dizer, aqui tem alguém que saiu de casa assim, assim, assim. Se vocês encontrarem esse tipo de profecia da Bíblia, queridos internautas, esse tipo de profecia aí, se vocês encontrar, põe no rodapé e diz para mim onde a Bíblia tem uma profecia desse tipo. Os homens de Deus naquela época falavam diretamente, não jogava como quem joga rede. A palavra era para dar vida. A não ser quando Jesus falava em mistério, quando Jesus falava que não queria que as pessoas entendessem daquela forma, e ele dizia, a voz é dada a entender o reino de Deus. Então Paulo acreditava na soberania de Deus e estava ciente de que tanto sua vida quanto a sua prisão estava sobre o senhorio de Jesus. Jesus estava cuidando dele. Qualquer evento que acontece, você está abandonando tudo. O 1:2 diz assim, Paulo o dispenseiro. Paulo cita que o Senhor o comissionou como um dispenseiro do mistério que lhe havia revelado e lhe deu a responsabilidade de compartilhar esse mistério com os gentios. Como é que você está fazendo? Você tem compartilhado essa riqueza com seus vizinhos não crentes, com pessoas não crentes, você tem feito esse compartilhamento. Deus chamou Paulo para tirar essa diferença. O gentil, ele era uma pessoa sem esperança. As mensagens de Paulo levou esse povo a reviver, a começar a viver, que não vivia. A pessoa sem Deus, sem esperança, não vive. Quem espera somente a morte é mais miserável do que todos os homens. Então, meus queridos, ele não era só um prisioneiro de Cristo, era também um ministro enviado por Deus para revelar aos gentios as riquezas incompreensíveis e ocultas até aquela época. Paulo era um homem muito inteligente, muito estudado, mas não discriminou. A partir do momento que aceitou a Jesus, não discriminou. Paulo havia recebido de Deus uma dispensação, administração. Essa dispensação, administração, como administrar a palavra de Deus para que possa fazer efeito aos corações. Pois o termo dispensação vem de duas palavras gregas, oikos, que significa casa, e nemo, que significa distribuir e repartir. Veja bem, meus queridos, isso indica a administração da casa. Como está a administração da sua casa? Até parece que eu estou mexendo na ferida de alguém. Quando nós chegamos, parece que essa lição vem numa hora que a gente precisa com um comentário. A tua casa aí, meu querido internauta, como está? Qual é a administração? Existe amor? É realmente um ambiente familiar? Como eu disse, que a maior joia, lembra da lição passada, atrasada, que eu falei sobre a maior joia que o pai de família e a mãe pode colocar ao pescoço? É o braço do filho. Então, meus queridos, isso é ter a chave do cofre ou o ofício de alguém que administrava. Como administrador, Paulo deveria revelar o propósito da graça de Deus a todos os homens, indistintamente. Como que você vai revelar a graça de Deus, o amor de Deus? Como está a sua vida para fazer isso? 1.3, Paulo, o embaixador. Os judeus, como dito anteriormente, viam os gentios como incapazes e indignos. Então, meus queridos, em hipótese algumas, na visão deles, os gentios eram merecedores da glória e da graça divina. Então, no orgulho deles, somente eles, os gentios somente serviam para serem escravos de Israel ou aniquilados. Como você está tendo a visão dos teus irmãos, do irmão que aceitou a fé e que talvez é bem menos espiritual do que você? Você está ajudando ou você está achando que ele deve ser aniquilado? Então foi nesse cenário que agora Deus nomeou Paulo como embaixador para lhes revelar que todos tinham o mesmo direito, fosse judeus ou fosse gentil. O ponto 2 diz assim, Paulo, ministro da revelação divina. Paulo recebeu uma comissão especial da parte de Deus, que de maneira clara e precisa lhe
revela o mistério oculto que deveria compartilhar com os gentios, o mistério da igreja. 2:1, entendendo o mistério que teve oculto. Por 3 vezes nesse parágrafo, Paulo faz uso da palavra mistério. A igreja é um mistério e muitos não entendem. Fica guerreando, brigando por igreja. Ah, meu Deus, os líderes, muitos deles tomam posição e ai de quem falar qualquer coisa que não lhe agrada. Ainda essa semana eu conversava com um evangelista e ele dizendo sobre a maneira que nós temos o evangelho hoje. É aquilo que eu sempre digo aqui para vocês. Uma diretoria de uma igreja é formada, na maioria das vezes, por quem reza na cartilha do líder. Se não rezar, está fora. Se não puxar saco, está fora. Muitas diretorias dos lambe-botas. Meus queridos, eu falo isso, meus queridos, porque aqui eu posso falar para o Brasil inteiro. A igreja deveria ter um conselho que fosse ouvido. Principalmente, eu falo sempre da Assembleia de Deus, em alguns lugares, não é em todo lugar. Exclui uma pessoa sem pedir orientação ao conselho, como fazer. Oh, pastor, quando a pessoa está chorando, nunca exclua ela. Põe ela para sentar ali, para sentar perto ali onde você está vendo. Para de dar 3 meses, 90 dias, 1 mês, 1 ano. Para quem errou, para quem fez isso ou aquilo. Coloca ele na igreja e diz para ele, mas somente na hora que você se sentir liberto e perdoado, você pede a comunhão. Tira a responsabilidade de você, pastor. Tira a responsabilidade da alma dele, de você, obreiro. Eu conheço pastores que dá 6 meses, dá 1 ano, a pessoa nunca mais volta. Quer dizer, eu não tenho culpa dele ter pecado, mas tu ajudou a suicidá-lo. Tu entristeceu, muitos têm entrado em depressão. É consequência do erro? Meus queridos, claro que é consequência do erro. Mas você ajuda a que essas coisas ruins acompanhem a vida de uma pessoa que já está miseravelmente destruída. Sendo destruída. Então, pastor, liderança, eu quero dizer para vocês, pare com essa responsabilidade sobre vocês. 6 meses para fulano. Vamos dar 1 ano. Não é assim. Paulo disse, examine-se o homem a si mesmo, depois coma esse pão. Então, faz com que a pessoa realmente passe a provar a si mesmo. E a hora que ela estiver liberta ali, pastor, eu estou liberto, pastor. Não importa se ela fica 1 ano, se fica 2, mas ali na igreja, dentro da igreja, chorando e orando, e você ajudando ela, Senhor, ajuda a libertar, ajuda a libertar. Não tire ela da igreja. Eu fico triste, fico um pouco até indignado, quando escuto pessoas dizer, está perdendo tempo na igreja. Se a pessoa está perdendo tempo na igreja, a igreja não é boa. Se alguém está na igreja e está perdendo tempo, você também está perdendo tempo. Então o mundo é melhor do que a igreja. Jesus nunca disse isso. Me alegrei quando vou à casa do Senhor. Lá é lugar de alegria. Para com isso. Se você é professor, se você é professora, se você é líder religioso, se você é crente, quando alguém está fazendo coisas que você vê que Deus não agrada, e você diz assim, está perdendo tempo na igreja. Então o que você está dizendo é o seguinte, no mundo a coisa é boa. Então, se não é para estar na igreja, ficamos no mundo. Mas você esquece que no mundo está morrendo as pessoas estão frequentando lugares que não deveriam frequentar, e lá a morte e a falta de paz. Pense nisso. Seja crente espiritual, seja crente para ir para o céu. Agora esses crentes que ficam aí, está perdendo tempo na igreja. Então a igreja não é boa, é o mundo que é bom. A igreja é o lugar dos santos. É o lugar de buscar a Deus. É o lugar da palavra entrar sobre nossos corações e mudar nossas vidas. Uma pessoa fora da igreja, ela tem grande possibilidade de nunca mais voltar. Então, meus queridos, ele disse
Ele diz por 3 vezes. É no mesmo parágrafo. Mistério. Ó, como foi este mistério? Manifestado pela revelação, como antes, um pouco vos escrevi. Depois no verso 4 ele diz, por isso, quando leres, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. E por último, no verso 9, ele diz, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Efésios 3, verso 3, 4 e 9. Então essas palavras no grego, meus queridos, não possuem o mesmo significado do nosso português. Um mistério, em nossa língua portuguesa, significa obscuro, secreto, enigmático, inexplicável e até mesmo incompreensível. O 2.2 diz assim, a natureza do mistério revelado. Com muita clareza, Paulo fala da natureza do mistério que o Senhor lhe havia revelado. Então, meus queridos, mas qual era o mistério? O mistério que Deus revelou a Paulo era que gentios e judeus seriam colocados na mesma base, que poderia participar da mesa de Cristo. Meus queridos, que pela fé em Cristo, ele seria incorporado a um corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. E Cristo, cabeça desse novo corpo. Então, meus queridos, pare de discriminar. Existem pastores que têm até homens habilitados, capacitados, mas às vezes têm um certo conhecimento, eles veem aqui, e quando alguém quer até chamar aquele irmão para cooperar com ele, diz, não, fulano, não. Por quê? Porque vai crescer, eu quero que ele diminua. Não pode acontecer isso. E Paulo também ele apresenta 3 aspectos importantes desse mistério para os gentios. Qual é esses 3 mistérios? Paulo fala que os gentios são herdeiros em conjunto com os judeus de algo que somente por adoção se tinha direito. Depois ele diz que os gentios se tornaram membros do mesmo corpo. Isto é, qual é esse corpo? A igreja. As pessoas querem ser membro da igreja, quer estar ligado ao corpo da igreja, ao corpo de Cristo, e odiando uns aos outros. E em terceiro ele disse, eles tornaram participantes da promessa em Cristo Jesus. Nós não tínhamos essa promessa. 2 e 3 diz, humildade e serenidade de Paulo diante do mistério. Paulo revela algumas coisas importantes sobre sua comissão. Então ele diz que ele foi feito ministro segundo o dom da graça, ou seja, ele recebeu um chamado. É preciso ter convicção desse chamado. Nós não podemos ter sido, como a Bíblia diz, não se impõe a mão apressadamente numa pessoa. Então Paulo tinha certeza do chamado. Ele não saiu por conta própria. Não está falando o que ouviu ou aprendeu com os outros. Está falando das coisas que o próprio Deus lhe revelou e os enviou a dizer. É por isso que eu disse da intimidade do ministro com Deus. O 3 diz assim, as riquezas do mistério revelado. A mensagem de Paulo era de boas novas grandiosas para os gentios. Isso deixava os judeus indignados. 3:1 diz, o mistério revelado no Novo Testamento. Desde o princípio, os gentios faziam parte do plano de Deus. E Paulo era o instrumento do Senhor para revelar à igreja em Éfeso a participação plena dos gentios na salvação efetuada na cruz. Paulo estava explicando para o povo. Agora não tem judeus, não tem grego. Todos agora podem se formar um corpo em Cristo. Então a grande preocupação de Paulo era desfazer o falso ensinamento que havia sido disseminado por alguns judeus convertidos. Mesmo os judeus crentes, tem aqueles que vêm, mas parece que é um fermento na panela. Então alguns desses judeus afirmavam que para poder fazer parte da herança prometida a Israel, era necessário se submeter ao cumprimento de alguns ritos e cerimoniais estritamente judaicos, que seria a circuncisão e outras coisas. Então, meus queridos, mas Deus, ele revelou a Paulo que a graça era suficiente e que esses ritos judaicos
não tinha validade alguma no novo pacto. É uma nova aliança, as pessoas não querem entender isso. 3.2 diz assim: o propósito pré-estabelecido por Deus. No entendimento de muitas pessoas, os gentios entraram em cena porque os judeus recusaram a Jesus e seu evangelho. O 3.3 diz assim: as riquezas insondáveis de Cristo. Paulo já tinha feito uso da expressão riqueza, mas agora ele acrescenta um adjetivo: incompreensível. Meus queridos, talvez não conseguimos entender as riquezas de Deus e nós se amarramos às riquezas que adquirimos aqui neste mundo. Então ele diz assim: segundo as riquezas da sua graça. Ele fala na carta aos Efésios, capítulo 1 e 7. Olha aí, irmãos, como é feliz, como é grandioso servir ao Senhor, mesmo em meio à tribulação, mesmo enfrentando cadeias. É isso que Paulo está mostrando. O evangelho tem que estar arraigado em nossos corações. E aí, no 1:18, ele diz assim: iluminado os olhos do vosso entendimento. Então, o nosso olhar, um olhar que compreende, um olhar que ama, um olhar que, quando alguém está caindo, quer ajudar a levantar. Então, meus queridos, da mesma forma que o mar se torna insondável por sua profundidade, assim são essas riquezas, nós não conseguimos calcular. Elas são todas nossas e estão à nossa disposição. Nós precisamos correr atrás, nós precisamos buscar essas riquezas. Não é ir para a igreja e dizer: o Senhor vai me dar um carro novo, o Senhor vai me dar isso ou aquilo. Não, meus queridos. Busque as riquezas do céu e trabalhe com sinceridade, que todas essas coisas vão ser acrescentadas. Conclusão: ao expor todo o mistério que lhe fora revelado e anunciar as riquezas insondáveis de Cristo, Paulo apresenta ali um intenso rogo para que seus amigos não desanimassem. Então, meus queridos, está aí esta lição que vem falando desse mistério e que nós possamos nos envolver nesse mistério da salvação. Grande abraço a todos vocês que me acompanharam nessa lição. Aguardo você na próxima lição e até lá, na paz do Senhor. Amém.